Graça e paz, amados. Aqui estamos na nossa nova reflexão do Buscando a Direção de Deus. E hoje a palavra do Senhor é tremenda. A palavra do Senhor está lá em Êxodo, abertura do Mar Vermelho. Direção de Deus para a sua vida hoje. Ainda que Deus levante na sua vida um opressor, o opressor, ele tem o objetivo de fazer com que você que carrega uma promessa de Deus, ele tem o objetivo de fazer você lembrar que quem carrega a promessa de Deus não pode ficar no Egito. O Egito não é lugar de quem carrega as promessas de Deus. Êxodo, capítulo 10, do 17 ao 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Sabe o que Deus está falando? Os israelitas estavam se guiando pelos olhos naturais. Porque eles estavam o quê? Preparados para lutar. Eles estavam vislumbrando o quê? O caminho mais curto. Eles estavam já vislumbrando a guerra. Já estava vendo a guerra na frente, já estava vendo, não é aqui, é esse aqui o caminho. Mas o Senhor, que vê todas as coisas, ele estava olhando adiante. E ele, olhando adiante, conhecendo o povo, ele provê uma outra alternativa de caminho. E o caminho que Deus provê coloca o povo diante do Mar Vermelho. E se vocês continuar lendo, vocês percebem depois que aquele mar poderia representar um obstáculo. Porque não havia caminho, havia um mar diante deles. Mas a verdade é que é porque o Senhor estava conduzindo o povo, o mar se abre para que o povo passe a pé seco, conforme a palavra do Senhor declara. Egito não é lugar de quem carrega promessa. Sabe que o povo estava debaixo de uma grande opressão do faraó. A palavra chega a declarar que porque o povo clamou com tanta intensidade, porque não aguentava mais aquele jugo, o Senhor escutou e o Senhor levantou um libertador, que era Moisés naquele contexto, para resgatar o povo. E aí, amados, a gente fica pensando, peraí, Senhor, como assim? Quer dizer que Israel estava sofrendo? Quer dizer que Israel estava oprimida? Quer dizer que Israel estava sendo veemente perseguida, quase arruinada, porque aquele rei queria acabar mais, né? Queria mais acabar com todo mundo ali. Só que a dor de Israel, a opressão que ela estava vivendo, o sofrimento, o contexto difícil, a perseguição, não era para parar Israel. Era para fazer Israel voltar a contemplar e vislumbrar as promessas de Deus. Lembrei a palavra agora, né? Eu fiquei enrolando, vislumbrar. Vislumbrar as promessas de Deus.
Israel voltou a clamar. Israel voltou a falar: Senhor, a gente está aqui no Egito, mas olha só, o Senhor tem uma promessa para minha vida. Esse ainda não é o lugar. E aí, quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a reivindicar o cumprir da promessa, então Deus libera o povo. Você sabe que o inimigo ele resistiu de uma maneira miserável para que o povo fosse. Deus liberou o libertador e junto Deus teve que enviar várias pragas para que o coração endurecido de Faraó, o opressor do povo, pudesse finalmente se render e entender de uma vez por toda que ele não poderia aprisionar aquele povo naquele lugar, porque aquele povo carregava promessa e Egito não é lugar de quem carrega promessa. Eu não sei em qual Egito você está posicionado nesse momento, querido ou querida. Mas eu quero te lembrar que você carrega promessa. Fala, Dani, como é que você sabe que eu carrego uma promessa? Porque eu creio que todos que chegam nesse canal não chegam por acaso. Se Deus colocou você aqui para escutar esse áudio, é porque Ele quer falar isso ao seu coração. E eu estou sendo instrumento dele para te lembrar que você carrega uma promessa. Eu não sei em que vale você está nesse momento. Qual é a situação que está te limitando, impedindo de ir além e vislumbrar aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele pensou para você. Eu não sei o que tem impedido a sua caminhada espiritual a ponto de você se render completamente aos pés de Jesus e viver os propósitos dele para a sua vida. Estar com o pé na promessa de vida eterna que ele tem para mim e para você. Estar com o pé na promessa de uma vida alinhada com os planos e a vontade dele. A palavra diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Dani, eu não estou vivendo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, porque eu estou passando por um tanto de situação que não me permite afirmar isso. Então eu não sei o que está te paralisando, que esteja te impedindo de viver o mais de Deus. Mas uma coisa eu sei. Você carrega a promessa. E se você não está na terra da promessa, você precisa resistir a esse faraó, a esse opressor, a esse que se coloca como obstáculo na sua jornada espiritual. E quando você começar a clamar ao Senhor, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, como nosso libertador, se levantará com força total sobre a sua vida para fazer com que esse faraó caia por terra. Para fazer com que esse opressor caia por terra. Ainda que ele resista no início. Ainda que seja guerra, amados. Ainda que seja briga, ferrenha. Saiba que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele mesmo que libertou o povo lá no Egito, vai estar ao seu lado. E essa resistência espiritual vai cair por terra. E aí você vai ver se cumprir o capítulo 13, quando o faraó deixa o povo ir. O povo vai. E vai guiado pela rota de Deus. Não a rota que o povo quer. Não o caminho que o povo quer. Não o caminho que o povo julga ser ideal. Não, vai ser o caminho que Deus quer. Talvez você vai falar assim, Dani, mas eu quero o caminho mais curto, Dani. Eles também queriam. Tanto é que a palavra fala que eles saíram preparados para lutar, porque o caminho mais curto colocaria eles de frente de um povo inimigo que acabaria com aquele povo, amados. Imagina um bando de escravo, sem condição nenhuma de lutar. Mas a palavra diz que Deus fez o povo dar a volta pelo deserto.
Não vai ser pelo caminho mais curto. Não vai ser pelo caminho mais fácil. Mas vai ser pelo caminho onde Deus vai poder manifestar o sobrenatural dele na sua vida. Vai ser pelo caminho onde você vai ver o mar se abrir. Vai ser pelo caminho onde você vai ver a bondade dele se manifestando o tempo todo. Às vezes você vai estar murmurando, às vezes você vai estar chorando, às vezes você vai estar sei lá como. Mas é certo que a presença do Senhor vai estar ao seu lado, te dando todo o auxílio para que você pise na terra da promessa. E de uma maneira profética, eu quero declarar que você não vai ficar parado pelo caminho. Você não vai ficar estagnado pelo caminho, você vai pisar efetivamente na terra da promessa, porque a palavra nos mostra que muitos ficaram pelo meio do caminho. Muitos desistiram do caminho, muitos desacreditaram em relação à terra. Mas você, em nome de Jesus, vai pisar na terra da promessa. Vai ser um dos poucos que vai pisar e vai ver os frutos e vai andar pela terra, porque o Senhor Jesus vai te dar graça para isso. Amém, amados? Muito forte essa palavra. Eu estava aqui, estava orando, e o Espírito Santo colocou essa palavra, ministrando em um contexto da minha vida. E eu terminei o meu momento de oração, mas eu fiquei assim, eu falei, nossa, obrigada, Jesus, por me lembrar disso. Eu não vou desistir. Eu não vou aceitar ficar debaixo do jugo da opressão. Eu vou clamar ao Senhor. Porque eu sei que eu carrego promessa. E Egito, lugar de opressão, não é lugar de quem carrega promessa. E aí o Senhor, quando eu terminei, totalmente curada, o Senhor me fez lembrar de coisas profundas. E o Espírito Santo colocou no meu coração, agora você precisa ministrar essa palavra para aqueles que carregam a promessa, mas que estão esquecendo o peso da promessa que estão carregando. Diz para eles, começa a me buscar. Diz para eles que o faraó vai cair por terra, que a opressão vai cessar. Diz para eles que não é pelo caminho que eles estão pensando ser o mais curto, mas é pelo caminho que eu mesmo vou conduzir. Não vai ser o mais curto, não vai ser o mais fácil, mas vai ser o caminho que a minha graça e o meu poder vai se manifestar na sua vida. Aleluias! Amados, receba essa palavra, acolha essa palavra no seu coração e que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê poder, que Ele te sustente na sua caminhada e que você seja aquilo que a palavra diz que você é mais do que vencedor no Senhor. Amém? Graça e paz, a gente se vê na nossa próxima reflexão aqui no Buscando a Direção de Deus, se assim Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau!